Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cícero Leonardo e sou aluno de graduação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Piauí. Eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre NoSQL. O que seria NoSQL? Como nós conhecemos, existem dezenas de bancos de dados que trabalham de forma relacional. Como seria isso? São criadas tabelas que representam os dados, representam objetos ou situações da vida real. E essas tabelas se relacionam entre si, criando relacionamentos. Daí o nome bancos relacionais. No caso do NoSQL, eles não utilizam esse padrão de tabelas e relacionamentos. Eles utilizam formatos diversos de dados para representar suas estruturas de dados, como trafos, que são espécies de árvores, iguais às árvores binárias ou ternárias, mas eles são trafos têm diferentes ramos, diversos ramos, diferente da limitação das árvores binárias ou ternárias. Eles também utilizam no SQL, utilizam-se de documentos para representar os seus modelos de dados. E colunas. As colunas se assemelham um pouco às linhas de registros dos bancos relacionais, contudo, essa representação é feita com colunas. Bem, os bancos, como eu falei, existem os trafos, documentos e colunas. Os bancos no SQL são mais flexíveis do que os bancos relacionais, pois nos bancos relacionais, quando criamos uma tabela, cada registro daquela tabela, com exceção dos campos nulos, tem que seguir aquele padrão da qual a tabela foi criada. Por exemplo, uma tabela pessoa com campo, nome, CPF, endereço. Todos os registros vão ter que ter essa estrutura de nome, CPF e endereço. Já nos bancos NoSQL, as suas estruturas são flexíveis. Então, quando criado um documento, por exemplo, com um campo nome, CPF e endereço, é possível criar um outro documento do mesmo tipo com campos de dados diferentes, com domínios diferenciados. Redis. O Redis é um banco de dados NoSQL. A princípio, o Redis ele trabalha com o armazenamento de memória, em memória. No que consiste isso? Basicamente, ele tem a persistência tardia dos dados. Ele armazena os dados em memória volátil e de tempos em tempos é que ele vai salvar, vai persistir os dados no disco. Isso faz com que ele seja bem ágil e tenha um ótimo desempenho. Esse fator possibilita também que o Redis ele disponha da função de atomicidade, do princípio de atomicidade. O que seria isso? Atomicidade é quando se implementa diversas transações no banco e essas transações elas todas têm que ser persistidas no disco. Caso uma não seja persistida, as demais também não poderão ser persistidas. E como o Redis ele trabalha com persistência adiada, os dados dessa transação atômica, que são diversas transações menores, só serão persistidas quando os bancos, quando os dados ficarem totalmente persistidos no banco. E somente é concluída a transação se todas as transações forem concluídas. Nós vamos fazer. E o Redis ele é um banco open source e ele opera sob a licença BSD. Como eu falei da atomicidade, nós vamos fazer a instalação na distribuição Linux Ubuntu, que é uma das mais populares. Basta que se utilize o comando sudo apt-get install redis server para se ter a instalação do Redis no seu sistema. Caso você use um sistema diferente, você busca no site redis.com que você encontrará a opção de download para o seu sistema. E após o sistema instalado, você digita simplesmente o comando redis
Redis CLI, que é o cliente do Redis, para entrar no console da aplicação do banco de dados. Diferente dos bancos relacionais, o Redis possui também alguns comandos de inserção e recuperação de dados. Não é necessário fazer um insert numa tabela e nem criar um banco previamente. As estruturas podem ser criadas na hora da utilização. Vamos criar uma estrutura com o comando set. Ele já oferece aqui as opções dos componentes que necessitam ser criados. Set key, que é a chave. Ele trabalha com o esquema de chave valor. Vamos criar set key fruta, valor maçã. Ok, ele retorna ok. Para recuperar o valor inserido, digitamos get key. Ele nos retorna o valor maçã. O NoSQL ele trabalha com objetos. E para se criar um objeto no Redis, você digita o comando H. Ele trabalha com hashes. Os objetos são denominados hashes. E você digita HM7. Vai digitar o nome do objeto. Especificar um field. Aí ele vai determinar esse field Fiat e um valor. Ok. Ele criou esse objeto, um objeto carro com um atributo Fiat. Para recuperarmos, vamos criar um novo objeto, um objeto carro com atributo Volkswagen, um nome Gol. Ok. E para recuperarmos esses registros no banco, vamos utilizar o comando hget all e digitamos o nome do objeto com o seu argumento. E nós temos os seus componentes. O Redis ele implementa também uma forma de lista, uma estrutura de lista. Para criarmos uma lista, basta que digitemos o comando lpush, uma chave, e um elemento dessa lista. Ele nos retorna um inteiro com o índice desse elemento na lista. Para adicionarmos um novo elemento, fazemos da mesma forma, lpush, o nome da lista e o nome do elemento. Ele nos retorna novamente o inteiro com o posicionamento do elemento, com o índice do elemento. Para visualizarmos, resgatarmos esses elementos, vamos digitar lrange, o nome da lista, e um range entre as possibilidades de posições na lista. Vamos colocar de 0 a 10, apesar dele só ter 2 elementos, ele vai retornar os 2 elementos registrados. Um outro tipo de estrutura trabalhada pelo Redis é um conjunto de elementos. Para se criar um conjunto de elementos, utilizamos o comando sed um key, vamos colocar frutas, e um membro para esse conjunto, vamos colocar manga. Ele também nos retorna um inteiro representando o índice daquele elemento. Vamos adicionar um novo membro a esse conjunto, maçã. Vamos adicionar mais um outro. Para recuperarmos esses elementos deste conjunto, vamos utilizar o comando smember. Members e o nome do conjunto. Ele nos retorna todos os itens desse conjunto. Ele também implementa uma estrutura de conjunto ordenado, onde é necessário se passar o índice de ordenação
de cada elemento. Para se criar um conjunto ordenado, vamos usar o comando ZAD, o nome da chave, produtos, um índice, que ele necessita de um índice, para criar. Vamos colocar o índice 1. Produtos, ZA de produtos, sofá. Não estou acertando o comando, mas vamos ver aqui qual o comando correto. ZA de produtos, sofá. Vamos olhar aqui na documentação para termos aqui a noção de onde está sendo o erro. Como eu disse, o Redis tem alguns tutoriais e alguma documentação que ajudam nessas horas de incerteza. Vamos aqui pegar esse Redis Tutorials. Eles têm bastante informação sobre o Redis e a gente pode estar encontrando aqui informações bastante interessantes. Ele está dividido em setores. Aqui é as formas de instalação do Redis. Sudo apt-get install Redis server. Vamos adiante para buscarmos os exemplos de dados. Vamos para a próxima página. Aqui, como eu havia falado, temos os hashes, que são espécies de objetos. As listas, utilizo o comando lpush. Os set, que são os conjuntos, usamos o comando setAdd, tutorials, Redis. E aqui o sorted set, onde vamos inserir um elemento. Então, vamos ver onde estava o nosso erro. Bem, nós fizemos o zadd. Tá. Zadd. Vamos mudar o nome da chave, que ele pode estar com o nome duplicado. Produto. Zadd produto. Elemento 0. Sofá. Então seria isso. Que nós já temos um elemento produto criado. E estaríamos tentando criar um outro tipo de dado com o mesmo nome. Então, zadd produto e ele adiciona os elementos. Para se recuperar a relação de elementos do zadd, utilizamos o comando zrange by score. E como nas listas, especificamos um range de elementos, que ele vai nos retornar o número de elementos. Precisamos passar o nome da chave.
produto, ele nos retorna a sequência de elementos. Então, pessoal, o Redis é um banco bem flexível. Ele é utilizado por diversas plataformas como o Twitter, o GitHub, e ele é muito utilizado para modelar dados complexos, onde não se pode prever as variações que vão acontecer durante a criação desses dados. Então fica aqui o Tutorials Point, tem essa página aqui sobre Redis, muito interessante, aconselho vocês a dar uma olhada nele. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações e obrigado por assistirem ao vídeo.